nova, né? E dentro dessa mensagem nós temos um dos livros, dos 5 livros básicos, que é o Livro dos Espíritos, aonde hoje nós vamos fazer as nossas reflexões, tratando aqui do capítulo 8º da emancipação da alma. Emancipação da alma é o desdobramento da alma, ou seja, a libertação da alma, momentaneamente, quando a alma se liberta, sai do corpo. E tratando exatamente do ponto, o sono e os sonhos, certo? Nesse ponto do sono e os sonhos, nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é da pergunta 400, se eu não me engano até 410, não sei se vai dar tempo da gente ver todas as perguntas, mas a gente vai refletindo, sobre todas elas. O que fica óbvio para nós é que nós somos espíritos imortais, não somos da Terra, estamos na Terra. Estamos momentaneamente habitando um corpo, que é uma roupa, uma vestimenta, que possibilita o espírito viver uma experiência, ou seja, dentre tantas, viver mais uma, tá certo? E ter aprendizados diversos e também fazer correções nas suas vivências de outras existências, a nossa contabilidade de erros e acertos, aonde nos erros, nos equívocos, a gente vai fazendo as correções. Por isso nós reencarnamos juntos com outras pessoas, outros espíritos, aqueles que são pró e aqueles também que são adversários, próximos de nós, para que possamos ampliar as nossas capacidades de amar, os nossos sentimentos, ampliar as virtudes e também fazer as correções necessárias nesse processo das virtudes, se reconciliando com os nossos adversários, até zerar a nossa conta, até zerar a contabilidade para poder a gente sair do cárcere, Dali não sairás enquanto não pagares até o último ceitinho. Então vamos juntos fazer as nossas reflexões. A pergunta 400, Allan Kardec pergunta para os espíritos, o espírito verdade: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aqui eu já quero fazer alguns esclarecimentos. O espírito encarnado, ou seja, ele já está tratando ali do espírito, ele não está tratando da personalidade. A personalidade que seria Vinícius, Não é Vinícius, é a individualidade, é o espírito que já vivenciou diversas personalidades. Ele está tratando da alma, do espírito, que é para poder a gente entender melhor a resposta, tá certo? Porque se for tratando da personalidade, fica difícil para a gente compreender a resposta que os espíritos dão para o senhor Allan Kardec. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Ora, vamos lá. O espírito encarnado aspira, deseja constantemente a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu corpo físico, quanto mais grosseiro é este. É a resposta do espírito para Allan Kardec. Ou seja, para a gente entender isso aqui, a gente como personalidade, a gente vive pensando em morrer, em sair do corpo, se desligar do corpo? Não. Quer dizer, a personalidade, ela tem uma ligação de preservação da vida. Ela necessita ficar no corpo porque ela precisa viver a sua experiência. Porém, a individualidade, o eu espírito, noutra frequência, noutra dimensão, eu tenho a consciência, sei do meu papel aqui, tá certo? Tenho a consciência do meu papel, sei que não sou daqui, sou de lá. A prova é tanta que eu sou de lá que eu preciso dormir todo dia para viver a minha vida espiritual. Se eu não conseguisse fazer isso, eu não conseguiria viver a vida material. Eu abortaria a vida material. Então é feito uma baleia que desce no fundo do mar a outras profundidades, mas chega um momento que ela tem que subir para respirar. Baleia, tartaruga, peixe-boi,
São seres aquáticos que mergulham, mas que precisam subir para respirar. Nós somos esses seres. Nós vivemos na matéria, mas não somos da matéria. Somos espíritos, somos de lá, estamos cá. Então precisamos dormir para viver a vida espiritual, para respirar, para temperar o espírito, enquanto o corpo se recarrega as baterias quando a gente dorme. É desligado, começa a botar no carregador o corpo físico e a alma vai viver a experiência, continua a sua experiência. Por isso que André Luiz escreveu o livro Evolução em Dois Mundos. Ela se dá nesse aqui e no paralelo, se dá nos dois, porque nós somos espíritos, somos de lá. Então vivemos as duas experiências, tá certo? Na pergunta 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? É uma boa pergunta, né? Eu já até respondi aqui antes, não foi? Adiantei. Não, o espírito jamais está inativo, ou seja, o espírito é dinâmico. O espírito é dinâmico. O corpo precisa entrar no processo da relativa inércia para se recarregar. Mas o espírito, ele continua, o espírito é dinâmico, tá certo? Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando o espírito, então, da sua presença, e não precisando o corpo, então, da presença do espírito, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Nós precisamos nos relacionar, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Quando nós dormimos, nós nos relacionamos com nossos irmãos encarnados. Às vezes a gente tem um parente, tem muita saudade dele, ele está lá, vamos dizer, no Japão, nos Estados Unidos. Quando a gente dorme, a gente pode se relacionar com ele, se visitar. Pode se visitar, mata as saudades, quando volta para o corpo não lembra. Por que isso? Veja que ele diz aqui, olha, que afrouxam-se os laços. Quando a gente dorme, afrouxam-se os laços. O que seria isso? O corpo físico, ele tem uma densidade muito grande. A matéria física, os átomos que compõem as células do corpo físico, ele tem uma frequência muito baixa, com relação à frequência do corpo espiritual, que é o que a gente chama de perispírito. Tá certo? O perispírito, os elementos que compõem o perispírito, eles têm uma frequência mais ampliada. Então, quando nós estamos no corpo, essa frequência cai. A frequência do corpo energético, do perispírito, cai para a frequência das células do corpo. E aí a gente é aterrado. Aí as faculdades nossas diminuem. Porque quando estamos livres, as faculdades se ampliam. Aí a gente perde momentaneamente as faculdades para viver as experiências da personalidade necessárias. Se nós lembrássemos, você vê que, com raras exceções, né, algumas pessoas têm faculdades, não lembra tudo, mas lembra alguns flashes, algumas coisas. Tem crianças que recordam, né, da sua vida passada, a gente chama de vida, a vivência passada, né? Então você vê que o corpo físico, ele abafa o espírito, então ele prende o espírito, ele aterra. Então quando o corpo físico é desligado, os laços se afrouxam e o espírito pode se expandir, ele pode se emancipar, tá certo? Se desligar do corpo. Na pergunta 402, o senhor Allan Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Qual o julgamento que a gente pode fazer dessa liberdade do espírito quando ele dorme, quando ele sai do corpo? É a pergunta. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, do que no estado de acordado, quando ele está no corpo, operando o corpo. Ou seja, quando ele está fora do corpo, ele tem as suas faculdades mais ampliadas. Tá certo? É isso que os espíritos estão dizendo. Lembra-se do passado, ele quando está fora do corpo, ele lembra-se do passado e algumas vezes ele prevê o futuro.
Veja que isso é uma resposta que leva a gente para muitas reflexões, né? Ele lembra-se do passado, que já é uma memória que ele traz, mas ele também, algumas vezes, aí tem diversos fatores, não é comum, nem é todo mundo, mas em alguns casos, tá certo? Ele prevê o futuro. Se ele prevê o futuro já existe, concorda? O futuro já existe. Como é que ele poderia prever uma coisa que não existe? Às vezes, e agora? Como é que fica o nosso livre-arbítrio? Né? Nós temos um livre-arbítrio, sabemos que temos, mas a gente sabe também que o nosso livre-arbítrio, ele tem determinados limites. Quando nós fizemos uma programação de reencarne, tá certo? Nós temos uma liberdade de escolha quando reencarnamos. Ou seja, está mais ou menos, essa liberdade nossa está mais ou menos para a personalidade. A individualidade também tem, mas não tanta como se pensa. É só você ver nas obras, na literatura, as colônias espirituais. Nas colônias espirituais tem regras, e quem vive na colônia tem que obedecer às regras da colônia. Eu costumo dizer que o regime das colônias espirituais, ele é socialista, um socialismo puro, não o que a gente entende aqui na Terra. O daqui é distorcido, o daqui é totalmente distorcido, prejudicial. O de lá não. Até teve uma discussão essa semana com um companheiro nosso, lá nos estudos nossos do Ceci Costa, ele dizendo, não é socialista, é democrático, as colônias são democráticas. Eu digo, não é. Você, por exemplo, pega Nosso Lar e outras colônias, você vê que existem regras, até os pensamentos equivocados são registrados, tem tecnologias para lhe entregar. Quando você pensa de forma equivocada, contrariando o equilíbrio da colônia, dos outros, pensando nos semelhantes, tá certo? Aí ele disse, não, mas lá tem o bônus horas, a pessoa recebe, é democrático. Eu digo não. Por exemplo, a China é democrática? Não é, é socialista. O pessoal lá no trabalho não ganha? Ganha, né? Em Cuba, o pessoal ganha pouco, mas ganha miséria. Esse é o socialismo da Terra. Ganha miséria, mas ganha. Lá não, lá ganha, mas ganha de forma justa. É o bônus hora. E com esse bônus hora se compra em Nosso Lar, né? O pai de Lísias comprou uma casa, né? Por 30 mil bônus horas. Juntou 30 mil bônus horas, comprou uma casa em Nosso Lar. Mas lá tem regras, lá ninguém faz o que quer. Veja que aquelas pessoas de lá que não querem trabalhar, vamos dizer, da hora de retorno para o local que lhe serve, né? Que é aquela senhora que entra com o André Luiz na entrevista, ela vai junto. André Luiz foi lá cheio de reivindicação para fazer, porque era médico. Aí entrou junto com a mulher e a mulher falou na frente. A mulher queria vir para a Terra para ajudar os filhos, mas a mulher lá estava lá já há um tempo, né, bastante dilatado, e ela tinha quase nada de bônus horas para Nosso Lar, de trabalho. Ela foi colocada em diversos locais, de trabalhos diferentes, e todos eles ela arranjou encrenca com as pessoas, arranjou confusão e não se adaptou. E aí o Clarencio diz para ela, diz, olha, se eu permitisse que a senhora fosse para a Terra, que você fosse à Terra cuidar de seus filhos, você chegaria lá como uma mãe paralítica. Ao invés de ajudar, você prejudicaria mais ainda seus filhos. Então, recolha-se aos campos de repouso, depois eu vou lá conversar com você novamente para lhe oferecer trabalho de novo. Ou seja, é um socialismo porque não falta nada para ninguém, ou seja, o básico tem um campo de repouso onde ela tem onde dormir, ela tem uma roupa comum a todos, feito roupa de presídio para vestir, porque ela não tem bônus, não tem trabalho, não tem um retorno, uma reciprocidade, então ela tem o básico, mas fica lá. Ou seja, se ela quiser algo diferente, ela vai ter que trabalhar para conquistar bônus horas para poder ter acesso ao Parque da Música, um lazer. Lá tem teatro, lá tem cinema, lá tem tudo isso existe lá.
em nosso lar. E outras colônias também. Então as colônias têm suas regras, né? Aqui na Terra é que a gente está tudo misturado, e porque aqui se mistura do mais primitivo ao mais evoluído. Está no livro dos Espíritos, na Gênese. Está na Gênese, que a Terra é dinâmica, que tem espíritos ainda aqui no início da evolução e tem espíritos lá em cima da evolução. Eu tenho isso aqui, da Gênese, tá certo? Que é uma resposta que a gente já leu, passa por cima e não vê, e está lá, perfeito, né? Então há um dinamismo nos mundos, os espíritos passam pelos mundos, evoluem e seguem adiante. Então nós não somos da Terra, nós estamos na Terra, somos seres cósmicos, viajores cósmicos, ou seja, todo mundo aqui é extraterrestre, tá certo? A gente se espanta muito com questão de extraterrestre, é tudo extraterrestre aqui, não somos alienígenas, né? Então, seguindo aqui, então às vezes ele prevê o futuro, ele adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, do encarnado, ou quer do outro, dos desencarnados. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. Esse sonho que não tem pé nem cabeça, ele teve uma sequência. É que quando a gente volta para o corpo, apaga, né? Apaga porque a densidade do corpo diminui as faculdades, e a experiência foi na dimensão espiritual, foi na dimensão como espírito. Então, raramente algumas pessoas conseguem trazer. Às vezes os espíritos permitem e ajudam para que se faça o backup, para que se traga essa memória quando ela tem uma utilidade, tem um objetivo. Mas isso é uma coisa assim, é a exceção. A regra é não trazer. Pode ver, algumas vezes você está dormindo, quando acorda, sonhando, você lembra do sonho na hora que acorda. Daqui a pouquinho, passou alguns segundos, aquilo apaga assim, faz, apaga, vai embora, você fica louco, você fica só com a sensação. Se ele for bom, prazerosa, e você quer quer lembrar, não tem como. Até o Dr. Brian Weiss, do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, né? Ele orienta num dos seus livros que a gente deixe sempre uma cadernetinha do lado da cama com uma caneta ou um gravadorzinho, para quando você acordar se lembrando do sonho, você já anotar. Se você anotar, você consegue depois resgatar, puxar o arquivo, né? Senão, você não lembra mais de jeito nenhum, fica só a sensação. E ele continua dizendo: é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência futura, está vendo? Ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado, de investigar no passado ou no futuro. Veja como é rico esse trabalho. Se você começar a mergulhar nessas entrelinhas, a gente tem resposta para tudo. A gente pode ter resposta para tudo, porque quando ele diz aqui que a gente está vivendo uma experiência, a gente está recordando uma experiência que pode ser do passado, mas que pode ser ainda de outra vivência, de uma outra encarnação lá na frente. E aí? Veja que a coisa é complicada para entender, não é? A gente vai precisar de muito tempo de estudo, muito mergulho. Por isso que é bom o espiritismo, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe nada. Isso é que é ótimo, entendeu? Se a gente soubesse alguma coisa, a gente virava o doutor da lei, como tinha na época de Jesus, tinha resposta para tudo, né? Para os outros, para eles não. O bom é não saber nada, porque a gente está sempre buscando, sempre querendo compreender, sempre pesquisando, sempre lendo, estudando. Ou seja, é um constante viraceio. Continuando, a pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Essa é uma boa pergunta, eu até já respondi aqui, não foi? Mas vamos ver o que é que os espíritos dizem. Em o que chamas sono,
só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, ou seja, o espírito é dinâmico, né? Recobra o espírito durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente, né? Melhor lendo, mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, né? O corpo dificilmente conserva a impressão que o espírito recebeu. Ele não tem capacidade de conservar a impressão que o espírito recebeu lá. Então isso fica numa memória espiritual. A experiência vivenciada pelo espírito fica numa memória espiritual. As experiências vividas aqui na matéria fica numa memória material mais densa. É patrimônio do espírito. Toda experiência da matéria vai passar para o espírito, mas ela fica numa memória diferenciada. Porque a gente não precisa voltar para reparar as agressões, os conflitos, as violências que eu cometi, ou os acertos. Os acertos vai para o patrimônio do espírito, conserva o patrimônio. E os equívocos ficam na contabilidade para eu voltar para reparar. Aí quando eu volto, a memória da vivência material passada volta e começa a me perturbar, a cobrar de mim. Daí vem as fobias, né? Daí vem os conflitos existenciais com outros que estão ao seu redor. A gente está estudando o livro dos bastidores da obsessão de Filomeno de Miranda. Você vê um fato de uma família, a família Soares, uma família toda, que é um conflito, vamos dizer, não é a família toda, quer dizer, duas, a esposa e uma filha, são espíritos que vieram numa posição melhorada para ajudar no contexto. Mas tem o pai e uma filha. O pai e a filha estão ligados a um líder de uma organização trevosa, que é um tal de Teofrastos, que é um ex-sacerdote que comanda uma organização trevosa, né? E tem uma série de espíritos obsessores vinculados a eles. A moça, filha ela e o pai não se entendem, se odeiam. Ela e o pai se odeiam, não conseguem se afinar. Hoje a gente está vendo aí, filho matando mãe, matando pai, pai matando filho. Então, tudo que foi predito lá no Evangelho, no sermão profético de Jesus, a gente está vendo hoje. É final de transição. Tem até um vídeo aí circulando de Divaldo Pereira Franco, dizendo que uma entrevista que ele deu em 2014, foi 17, se eu não me engano, ele falando, dizendo, numa das perguntas, ele diz: a transição vai ter seu ápice em 2020. Bom, ele, para falar isso, Divaldo é um homem muito responsável, ele não falaria isso de forma à toa. Ela terá seu ápice em 2020. 2020 a gente está nele. Então a gente vai ver o pirão pesar na colher de pau, né? Em 2020, e depois ainda vai continuar complicado, porque agora vai ser só que é como se é o ápice, depois ela vai lentamente, vai começando as coisas a se encaixar, né? Lentamente. Esperamos, né? Estamos esperando por isso, ansiosamente. Então você vê, essa ligação dessa família, dessas duas pessoas, essa mulher é um triângulo, é um linhado, um entrelaçamento, que é uma coisa impressionante. Porque essa jovem, ela, para completar aqui encarnada, ela vai buscar caminhos. Enquanto a irmã buscou a Federação Espírita Baiana junto com a mãe, ela foi buscar o candomblé. E no candomblé ela começou a fazer alianças com espíritos perversos, de fazer mal, aquelas coisas todas. Ou seja, mas que já era um processo de perseguição dos espíritos, porque ela tinha uma ligação direta com o espírito que estava obsidiando ela, que queria destruir ela, tá certo? Que fez uma aliança com o Teofrastos, com o líder da organização trevosa. Ele descobriu que o sofrimento dele, que ele não tinha morrido, que a reencarnação era um fato, e que a Marie
de lá do século lá passado, do conflito dele, onde ele foi traído por ela, ele terminou cometendo suicídio porque não aguentou o escândalo, né, da sociedade, pela traição dela, aquela coisa toda. Agora, só que no triângulo, o traidor foi o pai dela com ela. O pai dela traiu esse espírito, tá certo? Hoje vieram filha e pai. Aí depois que ela fugiu com ele, ele também vilipendiou ela e acabou com ela. Quer dizer, quando ela se viu acabada, ela voltou. Quando voltou, o cara não aguentou, porque voltou a vergonha. Ele já tinha passado por uma vergonha enorme, sofreu muito porque ele amava demais ela. Aí ela volta acabada, e para ele foi um desastre. Quer dizer, ele terminou cometendo suicídio, não aguentou, com ódio dela, ficou ele com ódio dela, ela odiando o outro que vilipendiou ela, e automaticamente o outro também odiando ela, não gostava dela, que hoje era o pai dela, tá certo? E um dos grandes amores dela era o Teofrasto, que não sabia que era ela. Um dos grandes amores da vida dela foi o Teofrasto, que estava no triângulo também no processo. Para você ver como são as coisas. É tudo enlinhado, que a gente não sabe de onde vem, só vê os resultados aqui. Os resultados, os sofrimentos, as perseguições. E aí esse livro todinho é trabalhando essa família e os obsessores, organizando as coisas. Eu não sei porque é que eu peguei esse viés aqui, foi daqui que eu tirei, mas não lembro mais, né? Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões. O que o espírito recebeu foi porque a este não chegam por intermédio dos órgãos corporais, ou seja, é do espírito, vivência do espírito. Então a vivência corporal lá de trás, do século tal, voltou atualmente em conflitos, mas aí Jesus dizia o quê? Reconciliai com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque em verdade eu vos digo que dali não sairás enquanto não pagardes até o último ceitinho. Ou seja, ela veio nessa encarnação, ela vai ter que se reconciliar com o pai, com o obsessor. Aí foi feito todo um trabalho da Federação Espírita Baiana para se reconciliar com o obsessor. Mas ela se reconcilia com o obsessor, mas não quer dizer que numa próxima encarnação ela vai ter ainda que vir junto com ele, e que os dois se respeitem, que não sejam espíritos antipáticos. A antipatia vai ter que se transformar em amor, ela só zera quando se transforma em amor. Isso é a parte boa da coisa. Todo adversário um dia vai ser um espírito familiar, aí zera. Então é perder tempo, né? Odiar, guardar mágoa, ressentimento, é buscar sempre o caminho da reconciliação. Para isso a gente tem que engolir o orgulho. Se a gente não engolir o orgulho, é impossível fazer isso, né? Nós somos muito orgulhosos, muito. É natural, né? É da nossa inferioridade espiritual. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, para progredir. Ou seja, quanto mais eu progrido espiritualmente, mais eu aprendo a amar, aí aprendo a perdoar, aprendo a ser fraterno, começo a ser mais solidário com o semelhante, né? E começo a diminuir os conflitos. Não faço mais conflitos, ou seja, se eu não puder fazer amizade, conflito eu não faço. Ou seja, algumas pessoas podem não gostar de mim, até me odiar, tem todo direito, mas eu tenho a obrigação de gostar delas. Não é ter paixão por elas, mas é não desejar o mal para elas, não querer o pior para elas, né? Porque paixão é afinidade. Você só tem paixão se tiver afinidade. Se não tiver, não tem paixão. Paixão é uma química, na realidade, né? Amor é algo mais desdobrado, mais sublime. Continuando, deixa eu ver aqui a minha hora. Vamos lá. 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Você tem até livros, né? Jung escreveu um livro, né? Sobre os sonhos, tal. Tanta gente escreve livros. Aí os espíritos dizem: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenadicha. Buenadicha é aquela coisa como era o Brigadeiro do Copo, era um tablado que tinha uma setinha com as letras que os espíritos movimentavam, dando respostas, tal, né? Ele diz: ó, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenadicha, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra.
O sonho não anuncia nada. A pessoa, o espírito, como ele disse, pode ter uma percepção do futuro. Ele aí percebeu, ele teve foi permitido e ele percebeu o que vai acontecer. Mas não quer dizer que todo sonho, né? Sonhou com lagartixa, já joga jacaré, né? São verdadeiros os sentidos de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Vamos explicar isso aqui? São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade. Quem daqui não já teve sonhos que o sonho tem pé e cabeça? Você vê as pessoas, conhece aquelas pessoas no sonho, quando acorda você não sabe quem são, não tem a menor ideia de quem são. Isso é comum demais acontecer. O sonho tem um sentido quando você está lá. Quando acorda ele não tem mais sentido nenhum, perdeu totalmente o sentido. Aí ele diz aqui, porém que frequentemente nenhuma relação guarda com o que passa na vida corporal. Por quê? A vida corporal é a vida da personalidade. Você teve uma relação das relações da individualidade, do espírito. A personalidade não conhece aquelas figuras, não conhece aquelas pessoas. Eu já tive diversos sonhos assim. Sonhos de você chorar, mas um choro de convulsivo, choro de amor, aquele de amor e saudade, aquele misto de amor com saudade. Era uma senhora baixinha, dessa altura assim mais ou menos, negra, fortinha, numa casa, e era no Rio de Janeiro. Tanto que eu não conheço nada no Rio de Janeiro, nunca fui. Aí eu perguntava, onde é isso aqui? Que rua é essa aqui? Ela dizia, isso aqui é a rua do Riachuelo. Depois eu descobri que existe essa rua do Riachuelo lá. E era tudo de barro. E passava feita uma avenida aqui que estava aberta, em construção, toda de barro. E outra aqui em frente, assim, da casa era aqui, mais ou menos assim do lado, uma outra avenida entrando nessa, também de barro. E vi um ônibus de lá para cá, um ônibusinho antigo, e eu olhava o que estava escrito no ônibus para registrar. Eu querendo registrar tudo, porque eu sabia que era um sonho e eu queria registrar tudo. E aí eu conversava com ela dizia, você sabe, lembra de fulana? Sabe, assim mesmo, você sabe fulana? Eu digo, sei. No sonho eu sabia. Aí ela disse, ela está precisando muito de ajuda. Ela se envolveu com magia negra. Está precisando muito de ajuda. Aí eu fazia, vamos orar por ela. Aí depois eu dizia para ela, como é que eu faço para me lembrar disso aqui? Ela me deu o endereço. Eu digo, mas o endereço é complicado, eu não vou lembrar quando eu acordar. Tem telefone aqui? Tem, me deu o número do telefone, que o número é mais fácil para eu me lembrar. Aí ela dava o número do telefone. Quando eu acordava logo, eu lembrava do número. Aí corri e copiei. Depois eu pensei, eu vou ligar para lá para esse número. Se alguém vai atender lá, vai adiantar de alguma coisa? Não vai, porque do mesmo jeito que eu não lembro, se ela mesmo estiver encarnada, ela também não lembra, né? Diz que eu te conheço, doido, né? Aí desisti, né? Mas você vê, eu passei praticamente uma semana em estado de graça. O coração, aquela saudade, aquela melancolia, aquela coisa assim. É impressionante você ver. Eu tive já uns três, logo mais no início do espiritismo, né? Eu tive alguns sonhos assim. Depois, os espíritos desligaram, disseram, não, agora vai embora. Isso foi só para animar você. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus. Quando fala permitido por Deus, é permitido pelas leis de Deus e pelos espíritos prepostos das hierarquias, que tem um objetivo, aí permite a gente lembrar, interagir, ou seja, acessar o futuro, né? Isso não é comum. Geralmente quando isso acontece tem um porquê, né? Permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Você, quando dorme, você pode desdobrar daqui, lá do Rio de Janeiro, e ver um fato que está ocorrendo lá agora, e voltar com a lembrança dele, tá certo? Tem uma experiência de um companheiro lá do Missionário da Luz, do Jardim Atlântico, que durante um tempo eu
Fiz parte do Missionário da Luz, a gente fazia grupos de estudos, aquela coisa toda. E tem um companheiro lá que é militar, ele vivia, parece, no Amazonas, mas como ele era daqui, tinha muita saudade daqui, para trabalhar essa saudade, todo dia ele viu o noticiário daqui, acessava pela internet os jornais daqui e lia os jornais daqui lá, para saber das notícias daqui e acompanhando as coisas daqui, porque toda a família dele era daqui. E um dia ele teve um sonho que ele estava aqui em Pau Amarelo, na beira da praia, tinha um grupo de jovens bebendo, tocando violão, fazendo aquela farra. E aí um cidadão da casa da frente, eles estavam ali na frente, na rua, na beira da praia, né? Não é bem na beira da praia, mas ali em cima, né? Feito o calçadão ali na rua, né? Aí o cidadão da casa da frente saiu e reclamou, brabo, entraram em discussão, o homem pegou o revólver, atirou, matou o rapaz, o jovem que estava participando daquilo ali. Mas aquilo foi muito nítido, muito vivo, ele acordou assim assustado com aquilo, pela nitidez do sonho, e aí contou para a esposa dele, né? Contou para a esposa dele. Quando foi de manhã que ele foi pegar o noticiário, estava lá a notícia do acontecimento. Quer dizer, ele desdobrou por algum motivo. Agora você pergunta, que danado o cara está lá no Amazonas, desdobra, vem ver um fato desse aqui, né? São coisas assim meio que você não tem explicação, mas que ele veio ver, ele viu, estava no jornal, né, desdobrado exatamente como ele falou para a esposa dele. Isso respondendo isso aqui, né? O lugar que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Isso tem outros N registros disso, né? Tem até na família também. Eu acho que muita gente deve ter, né? Isso, inclusive, a gente está, aquilo que eu disse, a personalidade, né, está aqui vivendo uma experiência, tá certo? Deixa eu só dar um... A personalidade está vivendo experiência. Existe uma trajetória, que é uma programação de reencarne, que foi feita. Nós participamos, tem uma trajetória de correções, de aprendizados, para que a gente possa evoluir. Então, muitas vezes a gente começa a fazer as escolhas equivocadas e se desviar da trajetória, da proposta que foi pré-programada. E aí o que acontece? Quando a gente dorme, que desdobra, o protetor, que a gente chama anjo de guarda, o espírito protetor, espíritos familiares simpáticos, que se encontram com a gente, alertam a gente. Rapaz, cuidado, você está se desviando, isso pode ter consequências sérias, né? Você, além de não reparar o que foi programado de fazer as correções, você vai se comprometer muito mais, pode gerar acidentes, pode gerar problemas, você pode se levar à morte. E alertas diversos: cuidado com o que você está fazendo, você está lesando as pessoas, não faça isso, né? Quando a gente volta para o corpo, não lembra, mas fica a sensação fica, né? E durante o dia, quando a gente recebe um estímulo, aquilo pode vir como uma intuição. A gente pensa que é da gente, do que a gente vivenciou, é uma intuição, né? Ficou no registro de memória a experiência, e às vezes a gente recebe um estímulo do meio durante o dia. Um estímulo pode ser uma palavra, uma música, um momento de relaxamento, e aquilo ser resgatado, e tudo vem à cabeça. E a gente começa a fazer reflexões tal a respeito, né? O cara disse que aparecem seus amigos a fim de avisá-los do que está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando acordado, quando em vigília? Se você nada daquilo passava na sua mente, e você descobre que tem certeza daquilo, vamos dizer, um fato que vai acontecer, é muito comum, né? E acontece, mas aquilo não passava pela sua cabeça no dia a dia. Aquilo foi naquela experiência quando você dormiu. Aí ele diz, isso mais uma vez reforça a realidade de você viver experiências fora do corpo, né?
Porque para a gente é muito difícil. A gente está sempre. Eu estava agora há pouco com uma pessoa que é espírita, estudiosa, já tem tempo. Estava lá em casa comigo, a gente pegando até o material. Estava botando lá no pendrive para ela um monte de material, né? E a gente conversando, ela falando, porque meu espírito. Eu digo, ó, você está fazendo uma leitura equivocada. Não é meu espírito, você não é o corpo. Ou seja, é um vício de linguagem, né? Que às vezes as pessoas não conseguem se desligar dele. Então a gente começa a ver as coisas daqui para lá, né? É sempre o movimento é esse. Eu analiso as pessoas a partir de mim, da minha pessoa, não é isso? Diz os psicólogos que aquilo que a gente enxerga nos outros é porque está na gente. É uma projeção. Ou seja, cada um é um espelho. Quando eu vejo você, que eu adjetivo você negativamente, isso está em mim, não está em você. O que eu estou vendo em você é falso. Eu não posso conhecer você se você próprio não se conhece. Como é que eu posso conhecer você? Né? Às vezes eu decodifico energias. A gente pode ser dois espíritos antipáticos. A gente se encontra, de cara eu já não simpatizo com você, e nem você comigo. Aí o que acontece? A gente começa a querer justificar. Aí a gente começa a adjetivar para justificar. É a personalidade, é o racional da personalidade. Mas é certo? Não, é errado. Por isso Jesus diz: amai sempre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se você se diz cristão, ame, perdoe, né? Seja mais tolerante, tá certo? Embora você não seja passivo. Não é ser passivo, é ser proativo. É o contrário. Mas o proativo não quer dizer que seja violento, agressivo, seja educado, né? Tenha bons modos com o semelhante. Embora você sinta uma energia antipática. Mas trate com respeito, trate de forma correta, tá certo? Aquilo que eu digo, para conviver a gente precisa ter identificação. Para conviver a gente precisa de identificação de ideais. Se a gente não tiver, dificilmente a gente vai conviver a miúde, né? É por isso que quando casa o meu filho com a filha do outro ou vice-versa, aí junto de lá com o de cá, aí vem morar aqui, né? Quer dizer, ou a gente se readapta ou entra uma série de choques, né? Dificilmente você vê nora que gosta de sogra e vice-versa. Não é uma coisa comum, né? Sempre tem esses impactos, porque ali também tem aquela coisa a sogra sempre acha que aquela pessoa não está à altura do seu filho ou da sua filha, o que é um erro, e começa a se meter na relação e muitas vezes estraga a relação, né? Porque não consegue ficar na sua. Você não é dona do outro, não é dono do outro. Deixa ele viver a experiência dele, esteja ali como apoiador, né? Se começar a degringolar, você tenta ver o que é que está, né? Porque diz que dois bicudos não se beijam. Às vezes o meu é sempre o certo, o outro é sempre o errado. Não, oriente os dois para começarem a se educar, se respeitar, começarem a fazer um lugar comum para os dois. Porque se ficar um querendo puxar para um lado, outro querendo puxar para o outro, vai dar confusão, né? A gente tem que estar na posição de apoiador, de somar, mas sem estar interferindo tanto na vida dos outros. Eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não ajudo a ninguém, eu só ajudo a ampliar o conflito, mais nada. Vamos lá. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? É necessário estar num sono profundo para que o espírito se emancipe? Olha, tem uma palestra agora recente de um médico da Associação Médica Espírita lá não sei se é de Minas, né, que é uma associação médica espírita que é bem ativa. Ele estava falando lá que pesquisas científicas têm mostrado que durante o dia, se eu não me engano, isso foi do CIPESP, se eu não me engano, ou foi num congresso desses aí, que durante o dia a gente tem de 20 em 20 minutos um afrouxamento, vou dizer, um desligamento parcial. Às vezes você está aqui, de repente você fica sereno.
Nesse momento há uma expansibilidade do espírito. Aí rapidamente você volta, por conta do meio que você está. Mas ele disse que é comum, já foi isso registrado, pesquisado e registrado cientificamente, que a gente tem durante o dia, diversas expansibilidades. Ou seja, queda na energia, na vigília. Você dá uma afrouxada. Então, durante o sono, pode ver que as pessoas que tiveram, vamos dizer assim, que se assustaram, no passado tinha muito aquela coisa de fantasma, alma, fazia aquele medo, era muito comum as pessoas se assombrarem quando estavam começando a dormir, ainda dizia, não, eu estava acordado, eu vi, estava aqui, eu vi, muitas vezes não vi, foi exatamente nesse pré-sono, naquele momentinho do afrouxamento leve que a pessoa percebe a dimensão paralela. Aí se apavora, se assusta, porque nem sempre a gente vai ver espírito bonitinho. Às vezes a gente vê cada espírito feio, troncho, não pense o susto. E quem tem faculdades, eu já conheci diversas pessoas que tem faculdade, de repente quando abre o olho, está um sujeito dentro de casa, diferente, grandão, às vezes até bem deformado. E a pessoa, aí você vai ter que decodificar se é encarnado ou desencarnado. Imagina o susto, porque até você, se for encarnado, você entrou pelo cano, né? Desencarnado está certo, mas você não sabe se é uma coisa ou outra. Divaldo Pereira Franco, lá no início das suas faculdades, ele andava no bonde e só andava em pé. Às vezes o bonde vazio, com algumas pessoas sentadas, e Divaldo em pé. Aí disse que um dia o motorneiro perguntou para ele: seu Divaldo, por que é que o senhor só viaja em pé? O bonde sempre vazio, com cadeiras, né, vazias aí, e o senhor viaja em pé? Aí ele deu uma desculpa esfarrapada lá para o motorneiro, porque ele não ia entender mesmo. Aí ele diz na palestra, ele diz, é porque eu olhava, vi o bonde, todo mundo lotado, sentado, cheio de gente, que ele não sabia ainda decodificar, digamos, e discernir quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Aí ele tinha medo de sentar no colo do encarnado, pensar que era um desencarnado, sentar no colo do encarnado, né? E viajava em pé, por segurança. É necessário o sono completo para o desdobramento, para a emancipação do espírito, para ele se desligar do corpo? Não, basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Então já observou por que a turma se vicia nas drogas? Está aí a resposta, né? Porque é fácil se viciar nas drogas. A droga não é um entorpecente, não entorpece, ou seja, quando entorpece, desliga as sinapses do cérebro, e aí há uma expansibilidade. Aí o cara faz, eu fumei um baseado, fiz uma viagem. No início ele fez uma viagem, foi prazeroso, mas com a constância, lá na frente a coisa começa a complicar, porque entidades viciadas começam a se aproximar, a coisa começa a degringolar, né? As sinapses, ou seja, o cérebro começa a ficar condicionado, vai matando as sinapses para as outras coisas do racional. Pode ver que a pessoa viciada, ela vai perdendo as capacidades, ela vai ficando aquela pessoa meio retardada, é meu irmão, que dia é hoje, né? Ele vai ficando todo desligadão, e uma necessidade constante de consumir droga de novo, porque senão ele cai em abstinência. Porque a abstinência, senão as células orgânicas, pelo tempo do vício, os estímulos da droga, ou seja, criou tantos receptores para a droga, que agora quando ele não toma droga, as células estão gritando pela droga, os receptores estão pedindo a droga, aí ele tem que consumir a droga. É por isso que é tão difícil se livrar de um vício, porque o vício é neuroquímico, existe toda uma rede neuronal de sináptica, das sinapses, que as ligações de uma célula nervosa com outra, uma célula nervosa pode fazer 20 mil ligações com outra, 30 mil, é muito relativo, cada célula, né, faz N ligações com outra, uma só pode fazer 20 mil, 30 mil ligações com outra célula no cérebro. Aí quando ela está bem feita,
as ligações, o circuito elétrico passa que é uma festa, é fibra ótica. Aí só quer passar por ali, fica viciado. E tem toda uma resposta química do organismo, porque as células criam receptores de acordo com aqueles estímulos e ficam pedindo os estímulos. Por isso que o vício, vamos dizer, a compra compulsiva, quem gosta de falar mal dos outros, quem gosta de falar mal dos outros não consegue parar. É uma doença. Tudo isso é considerado doença, porque é uma dependência neuroquímica. Aí tem que ser um exercício, tem que ir devagarzinho, buscando outros movimentos, para criar outros circuitos lentamente. No início, os outros movimentos são desprazerosos, né? Porque o prazer está no vício. Mas se eu insistir, perseverar, aí Joana de Ângeles diz, no livro Autodescobrimento, né? Ela diz, para realizar o autodescobrimento, são 5 passos necessários. Primeiro, insatisfação pelo que se é, como se encontra ou se possui. Ou seja, eu não estou bem, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar mal da vida dos outros, sou viciado, quero parar. Sei que isso não é bom, mas não consigo parar, eu sou viciado. Eu sou viciado em fazer isso, fazer aquilo outro. Ou seja, aí eu começo a ficar insatisfeito comigo. Insatisfação pelo que se é, como se encontra ou se possui. Aí vem o segundo passo, desejo sincero de mudança. Não quero mais ser assim. Eu agora vou buscar um terapeuta, vou buscar um centro espírita, uma religião qualquer, vou buscar um movimento que, na esperança de encontrar um apoio, né? Seja o AA, seja o que for, né? Desejo sincero de mudanças. Aí ela diz, aí vem o terceiro item, que é perseverança no tentame. Eu tenho que perseverar. Se eu não perseverar, eu não crio uma nova rede sináptica e mato a outra, porque quando eu concentro no novo movimento, eu estou mandando estímulos e criando uma nova rede, e a outra antiga começa a morrer por falta de alimento. Você mata o bicho de fome, mas para isso tem que perseverar e dá tempo ao tempo. Por isso que diz, o alcoólatra, ele deixa, mas ele nunca deixa total. Se um dia ele tomou uma dosinha, ele cai de novo, ele volta, porque diminuiu, criou novos circuitos, diminuiu aqueles, mas eles estão lá, as memórias estão lá, né? Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Aí você vê isso em doença prolongada, né? Chega um momento que o espírito começa a ver os parentes que já morreram. Quando começa a ver os parentes que já morreram, é motivo de alegria, porque é sinal de que eles estão ali para recebê-lo. Se ele não estivesse vendo essa turma, né? Imagina se ele estivesse vendo os espíritos que Cavalcante do livro Os Mensageiros, o Cavalcante é no livro Missionários da Luz, de André Luiz, né? O desencarne de Cavalcante. Cavalcante, numa enfermaria, por ser católico e ter méritos, tinha 2 espíritos tomando conta dele na enfermaria, cuidando dele, espíritos do bem. Mas ele via os espíritos que estavam perturbando os outros, porque era uma enfermaria coletiva. Cavalcante já estava tão enfraquecido, teimoso, não morria de jeito nenhum, não queria morrer. Terminou o médico matando ele com a injeção que deu. Quer dizer que não matou, os espíritos dizem, para a matéria ele está morto, mas para a gente não, tiveram que esperar 24 horas para sair o efeito das drogas que o médico aplicou nele, porque Cavalcante não morria, Cavalcante estava mal cheiroso, estava necrosando, apodrecendo, e teimoso não morria de jeito nenhum. Aí Cavalcante começou a ver os espíritos que estavam perturbando os outros. Cavalcante olha para um cidadão que está numa maca do lado e vê o homem estava com uma dispneia enorme, uma dispneia, sem poder respirar. Cavalcante olha, vê um espírito agarrado no pescoço do cara, apertando o pescoço do cara. Aí Cavalcante começa a gritar dentro da enfermaria, é o demônio, que ele era católico, a leitura que ele fazia era que era o demônio, fez um escândalo tão grande que o médico perturbou todo mundo, aí as freiras já não aguentavam mais ele, ninguém tinha mais paciência, ou seja, a caridade mandou-se, ninguém aguentava mais, esse homem não morre de jeito nenhum. Aí terminou o médico fazendo uma caridade geral, aplicou a injeção em Cavalcante, né? E
desligou o Cavalcante na marra, porque Cavalcante estava perturbando todo mundo, mas é porque Cavalcante estava vendo tudo ali. Ele estava nas duas dimensões, apesar de ser protegido, mas ele estava vendo os outros, e aquilo perturbava ele com a leitura católica que ele tinha, né? Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo, ou em simples modorra, né? Dá tempo da gente finalizar aqui? Finalizar não, é 410, eu vou finalizar com essa aqui, tá certo? 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? De repente você acorda, escuta uma voz, escuta nomes, até frases completas a gente escuta, e acorda assim, engraçado, fica na dúvida se escutou de fora, né, o que é que aconteceu. Aí ele diz: é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. A gente está rodeado de testemunhas, né, como diz Paulo de Tarso, está rodeado de espíritos. Às vezes, no desdobrar do sono, a gente trava essas relações, e muitas vezes, nem todas as vezes são boas. Quantas vezes a gente já acordou com um pesadelo, né? Uns conseguem ver outra coisa. Eu mesmo nos meus pesadelos eu nunca via. Eu sentia uma presença, uma energia negativa. Na minha juventude passei uns momentos que era direto, era uma bronca. E daquele que você acorda, coração disparado, tinha uma energia, como eu não via, eu desafiava, chamava para o palco, chamava palavrão, apareça, venha, queria brigar, e eu não achava nada, e a energia, mas era um medo, era uma reação de medo, um medo enorme, profundo. Às vezes eu acordava, aí quando dormia de novo, voltava tudo outra vez. Era essa relação aqui. Aí tinha dia que eu levantava, pulava da cama e começava a pular, para acordar mesmo, dizer, eu quero ver agora se vai continuar, né? Aí às vezes quando fazia isso parava, né? Mas era comum acontecer isso na juventude, antes de conhecer o Espiritismo. Depois do Espiritismo acabou isso, nunca mais. Agora não é por causa do Espiritismo, é por causa das mudanças, dos esforços que a gente faz, né? Ficamos aqui, não vou para essa mais não, tá certo? Gente, vocês vejam que o Espiritismo é uma grande escola, né? Uma grande escola. Por esse material aqui, veja quanta coisa a gente conversou aqui, que pode abrir outras perspectivas, que pode abrir para nós questionamentos diversos, tá certo? O bom é isso, é a gente questionar, para buscar respostas, embora não as encontre, mas para a gente encontra. A gente não encontra resposta para servir para os outros, mas para a gente encontra, né? Buscais, né? A verdade está dentro de vós, tá certo? Então vamos todo mundo fazer essa viagem, buscar literatura, buscar novos hábitos, né? Bons hábitos. Nada melhor do que ficar numa fila estressante com um bom livro lendo. Você passa pela fila que nem percebe, tá? Que Deus abençoe a todos nós, paz e luz a todos.